Catequese 7, tema Sacramentos. Os 7 sacramentos. Os sacramentos da Igreja são 7. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Os sacramentos da Igreja é o caminho mais perfeito para obter a salvação. O que são sacramentos? São sinais visíveis de uma graça invisível, ou sinais visíveis de graças invisíveis. São sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Quais são os sacramentos? Batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem, matrimônio. Alcance dos sacramentos. Os sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida cristã. Dão à vida de fé dos cristãos origem e crescimento, cura e missão. Celebração dos sacramentos. São os sacramentos os meios pelos quais podemos nos aproximar da vida em comunhão com Deus, em comunidade, na Igreja e em busca da santidade. Não se tratam de ritos a serem cumpridos de forma superficial por caráter social ou exigência familiar, mas devemos observar que, na celebração dos sacramentos, a Igreja transmite a sua memória, particularmente com a profissão de fé. Os 7 sacramentos em blocos: iniciação cristã, batismo, primeira comunhão, crisma ou confirmação, cura, penitência ou confissão, unção dos enfermos, e serviço, ordem e matrimônio. Os sacramentos estão distribuídos assim: sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma e a Eucaristia. Neles são lançados todos os fundamentos da vida cristã. Os fiéis renascidos pelo batismo são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam a realização das graças próprias de cada sacramento. O sacramento do batismo. O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo, a porta da vida no Espírito, a porta que dá acesso à Igreja. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água a pessoa ou derrubar água sobre a cabeça, invocando a Santíssima Trindade, isto é, realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, com a seguinte fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fruto do batismo ou graça batismal é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pela qual a pessoa se torna filha de Deus, pela regeneração, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. É incorporada à Igreja, corpo de Cristo, e se torna participante do sacerdócio de Cristo. O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével de sua pertença a Cristo, que consagra o batizado ao culto da religião. O sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, obra tornada presente pela ação litúrgica. Sinais da Eucaristia. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo
e o vinho de uva, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração dita por Jesus durante a última ceia. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Para receber a Eucaristia, quem quer receber Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Receber a Eucaristia traz como fruto principal a união íntima com Cristo, separa-nos do pecado e fortalece a caridade. Razão da catequese. Toda criança ou adulto, para receber a Eucaristia, deve se preparar antes. Esse tempo de preparação chama-se catequese. A catequese é para preparar bem a pessoa para receber a Eucaristia, ou a crisma. Ninguém deve receber a Eucaristia sem saber do que se trata. O sacramento da confirmação ou crisma. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã. Os fiéis têm a obrigação de receber esse sacramento, pois sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é sem dúvida válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada. O que faz o sacramento da confirmação ou crisma? A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada das obras. Com a crisma, recebemos os dons do Espírito Santo, que são 7: sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade, temor de Deus. Sacramento da penitência, também conhecido como confissão ou reconciliação. No sacramento da penitência, os fiéis confessam seus pecados ao sacerdote, devendo estar arrependidos e intencionados a se corrigir mediante a absolvição que lhes é dada. É pela confissão individual e pela absolvição que o fiel, consciente do pecado grave, reconcilia-se com Deus e com a Igreja. Antes de receber alguns sacramentos, como Eucaristia, crisma, matrimônio e ordem, a pessoa deve se confessar. O que confessar? Na penitência, recomenda-se ao fiel que confesse também os pecados veniais, pecados menos graves, mas é sua obrigação a confissão de todos os pecados graves de que se lembrar após diligente exame de consciência cometidos após o batismo. Unção dos enfermos, também conhecida como extrema unção. A unção dos doentes é o sacramento pelo qual a Igreja encomenda a Deus os fiéis perigosamente doentes para que se alivie e salve, ungindo-os com o óleo e proferindo as palavras prescritas nos livros litúrgicos. O sacramento pode se repetir se o fiel doente, depois de ter se recuperado, recair em doença grave ou se durante a mesma enfermidade aumentar o perigo. Mas a pessoa que está doente, mesmo não estando grave, ela pode receber a unção. Por exemplo, alguém que vai fazer uma cirurgia pode antes receber a unção dos enfermos. Sacramento do matrimônio. Desde a história da criação, as Sagradas Escrituras nos ensinam que não é bom que o homem esteja só
e que Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos. Assim, o matrimônio se completa pela união eterna entre o homem e a mulher, pelo cultivo do amor para gerar e criar seus filhos, fortalecendo os laços familiares cristãos. É pelo matrimônio que o homem e a mulher, batizados, se entregam e se recebem mutuamente pelo bem do casal e educação dos filhos. O sacramento do matrimônio é indissolúvel, isto é para sempre. Sacramento da ordem. As ordens são o episcopado, bispo, o presbiterato, padre e o diaconato, diácono. É pelo sacramento da ordem e por vocação divina que alguns entre os fiéis, pelo caráter permanente com que se comprometem, são constituídos ministros sagrados, isto é, são consagrados para que, segundo o grau de cada um, apacentem o povo de Deus, desempenhando na pessoa de Cristo as funções de ensinar e santificar e reger. O sacramento da ordem também é indissolúvel, ou seja, não se anula. Gostou de saber sobre os sacramentos? Deixe seus comentários abaixo. Compartilhe com seus colegas este vídeo. Faça perguntas se ficou alguma dúvida. E para saber mais, veja o livro ao lado, Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem, publicado pela editora Ave Maria. Aqui trago respostas para os 7 sacramentos. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.